Continuando então o nosso programa, a gente viu que Cornélio preenchia esses requisitos da Torá aqui do capítulo 31 de Devarim, Deuteronômio, versículo 12, que ensina os 4 passos: ouvir, aprender, temer e obedecer. Voltando ao capítulo 10 de Atos, o texto diz que ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ele era um homem também de oração. E ele vinha então obedecendo a Deus. Acredito que ele tenha começado do zero. Quem sabe quando ele chegou às terras ali de Israel, começou a morar ali, prestar serviço, começou a se aproximar do povo judeu, porque esses são os passos, né? Ele se aproximou do povo, começou a ter conhecimento, começou a ouvir falar da Torá, a aprender da Torá, passou a crer, a ter fé e a ter temor a Deus. E ele então começa a obedecer a Deus, passo a passo, sem pressa. E o que aconteceu com Cornélio? Ele foi se aperfeiçoando naquele processo de obediência a Deus. E aí o que acontece? Vocês viram aqui no verso 22 que as pessoas disseram que ele era varão justo, sadique também, e que ele tinha bom testemunho de toda a nação dos judeus. Então, Cornélio começa aquele processo de conhecimento, de crescimento espiritual, de obediência a Deus, de temor e de obediência a Deus, cada dia mais obedecendo a Deus, até que acontece um fato. O versículo 3 diz o seguinte: este, Cornélio, quase a hora 9 do dia, ou 3 da tarde aproximadamente, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O que aconteceu? Já numa certa altura da sua trajetória de obediência a Deus, de repente ele tem uma visão na hora lá da sua oração, a hora 9, a hora que o nosso povo se dedicava à oração, à tarde. Cornélio tem uma visão e vê um anjo, aparece um anjo para ele. Imagina vocês, apareceu um anjo para um gentil. Parece até uma coisa inconcebível. Como apareceu um anjo de Deus para um gentil? Pois é, para um gentil que estava obedecendo a Deus, temente, piedoso, homem de oração. Então, aparece o anjo para ele. Deus mandou o anjo falar com Cornélio. E o que o anjo disse? Vamos ver. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? Cornélio ficou com medo. Que é, Senhor? Que é isso? E o anjo disse para ele: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Imagine que coisa maravilhosa, tremenda. Um gentil, um homem que não era parte do povo, mas que vinha vivendo uma obediência à Torá, um crescimento gradativo espiritualmente, tanto no conhecimento como no temor e na obediência. De repente ele vê um anjo, e o anjo fala com ele: Cornélio, as tuas orações subiram, estão na presença de Deus. Ele ficou todo atemorizado. E aí, o anjo disse para ele, versículo 5, Atos 10, 5. Agora, pois,
envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Vocês vejam bem que Deus não chamou apenas Cornélio, mas Deus não apenas apareceu a Cornélio, mas Deus dá uma ordem para Cornélio. Deus tem uma atitude para com aquele homem ali. Afinal de contas, já fazia algum tempo que aquele homem vinha conhecendo, aprendendo, obedecendo, e agora chegou o momento que Deus decide falar com ele, Deus manda que ele tome uma providência. Olha, manda homens, envia homens. Cornélio era uma autoridade, era um homem que tinha soldados, pessoas a seu dispor. Manda homens chamar a Simão, a Jope, chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Vamos ver a sequência. Este, Pedro, está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Então vejam, Deus não apenas aparece a Cornélio, fala com Cornélio, mas manda Cornélio chamar a Quefa, a Pedro, a Quefa Rachali, ao apóstolo Pedro, e ainda dá o endereço também para ele. A endereço. Não mandou chamar só por chamar, e os homens iam lá, não encontravam Pedro, achar Pedro aonde? Não, o anjo deu o endereço. Ele está junto a Simão Curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. E para concluir, o anjo fala: ele te dirá o que deves fazer. Pedro dirá o que você, Cornélio, deve fazer daqui para frente. Isso é maravilhoso. É maravilhoso porque Deus, quando ele fala com alguém, ele dá todo o caminho. Dá toda a indicação, todos os passos que devem ser dados. Deu o endereço, deu o local, deu o nome e disse: olha, chama esse Quefa Rachaliar e ele vai dizer o que você deve fazer. Isso é importante. Deus não deixa você no meio do caminho. Olha, vai aí, continua obedecendo aí a minha lei, os meus preceitos, continua fazendo esmolas, dando-te sedacá para os pobres. Continua aí, Cornélio. Deus já está com você. Não. Era a hora de resolver o problema de Cornélio. Cornélio era um homem justo, agora chega da hora. Então, manda chamar Pedro e Pedro vai dizer para você o que você deve fazer. Bom, isso foi a primeira parte do texto. Agora nós vamos ver que na sequência, Cornélio encaminha aí dois dos seus criados e um soldado, manda procurar, então, Pedro, como a ordem do anjo, como a instrução do anjo. E o versículo 9 do capítulo 10 de Atos diz o seguinte: e no dia seguinte, indo eles caminho, e estando já perto da cidade de Jope, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Então Pedro estava lá na casa do Simão Curtidor, era quase meio-dia, né? E Pedro então subiu ao terraço da casa para orar, como provavelmente ele fazia sempre. E o que aconteceu? E tendo fome, quis comer. Ele orou, e tendo fome, ele quis comer. E enquanto lhe o preparavam, diz o versículo 10, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos.
Pedro perdeu os sentidos, desmaiou ali no terraço. E o que aconteceu? Ele teve uma visão e viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo à terra. Ele viu um lençol, um grande lençol, seguro pelas 4 pontas, baixando, vindo até a terra. E o que tinha naquele lençol? Verso 12. No qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Ele viu aquela infinidade de animais ali dentro daquele lençol. Ele estava com fome, ele estava desmaiado, ali ele teve essa visão. Ele viu esse lençol atado pelas 4 pontas, cheio de animais dentro daquele lençol. E foi-lhe dirigida uma voz, verso 13, levanta-te, Pedro, mata e come. Ele estava deitado, desmaiado, e a voz veio e disse, levanta-te, Pedro, mata e come. Agora Pedro já não estava mais desmaiado, Pedro estava consciente. Mas o que é isso? Que ordem estranha. O anjo mandar eu matar e comer esses animais, são animais impuros, são animais que o Eterno declarou serem imundos, inadequados, impróprios para o consumo de uma nação santa como a nação de Israel. Quando Deus ali em Levítico dá a instrução, ele fala, porque vós sois povo santo. Portanto, farei separação entre os animais limpos e imundos. Nação santa, povo santo, não pode comer qualquer comida. Tem que comer a comida apropriada. Hoje nós entendemos o quê? A comida kosher, comida própria, comida que não contém sangue. Esse é um outro detalhe para a gente conversar posteriormente. Então, Pedro recebe essa ordem. Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. A reação de Pedro foi imediata. Não, de jeito nenhum, foi uma reação tremenda. Eu não vou comer coisa imunda, coisa impura. Eu sou um judeu, um israelita, eu não como essas coisas impróprias. Eu não como. Foi chocante para Pedro aquele. Foi chocante. Como assim? E segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. De novo a voz fala para ele, olha o que você está falando. Não faça imundo o que Deus purificou. Mas como? Como Deus purificou? Deus nunca purificou animais impuros, animais imundos. Deus nunca purificou. Eu nunca comi. Eu sou um israelita, eu sou um judeu, eu não como essas coisas. Segunda vez a voz falou isso para ele. E aconteceu terceira vez. Terceira vez a voz falou para ele, mata e come. Continue conosco em nosso próximo programa. Estaremos trazendo mais esclarecimentos. Obrigado por sua atenção. Shalom.